Boa noite a todos. Estamos retomando nosso estudo das parábolas de Jesus. Hoje nós devemos terminar no quarto capítulo, quarto episódio da parábola das 10 virgens. Nosso foco tenderá a ser, como essa ilustração está mostrando, as 5 prudentes, mas sempre alternaremos entre as imprudentes para aprendermos com os erros e os acertos de ambas, tá bom? Faremos uma recapitulação e responderemos as perguntas que nós lançamos no nosso grupo e que estarão na descrição do vídeo do YouTube também, apenas para estímulo daqueles que quiserem responder essas perguntas com o conteúdo que será apresentado hoje. E nós nos preparamos, a gente buscou, pesquisou, colhemos algumas fontes, mas é Deus que conduz o estudo, né? E por isso que nós pedimos essa bênção nesse momento, irmã. Soraya vai orar por nós. Amém. Grandioso Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, pela vida, pelo ar que respiramos. Obrigada, Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou, Pai. Obrigado pelas bênçãos imerecidas e por tudo que nós vem recebendo de Tuas mãos, Senhor. Nós estamos aqui reunidos entre irmãos e vamos estudar mais um pouco da Tua palavra, Pai, dirigida pelo nosso irmão Johan, que o Teu Santo Espírito possa usá-lo e possa orientá-lo para trazer mais explicações para nós, Pai, para que possamos estar cientes do que está acontecendo e obedecer e seguir o que o Espírito Santo nos conduzir a fazer. Esteja conosco, Pai, neste momento, e em todas as reuniões que tivermos, em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Obrigado, Deus. Soraya. Então, Amado. vamos para a nossa recapitulação. No estudo anterior, o episódio 3, lembrando que você pode, quem está assistindo a gravação, talvez se não entender essa recapitulação, é porque a gente vai abreviar muito. Então, você precisa ir para a gravação anterior, que está na mesma série, né, no playlist, para entender essa recapitulação da melhor forma, tá bom? Então, nós vimos que o amigo do noivo é o Espírito Santo. E a semelhança do profeta, do primo de João Batista, ele anunciou a vinda do Messias na sua primeira vinda. E o Espírito Santo, com poder e glória na vida dos filhos de Deus, anunciará e fará acordar a igreja. Não, isso não anula o anúncio visível que virá de Roma através da lei dominical. Tá bom? Mateus 24, a abominação da desolação, confirma tudo isso. Então, porém, é o Espírito Santo que permite que as lâmpadas sejam novamente acesas e não faz sentido acender a palavra de Deus, a lâmpada, a luz, sem a presença do Espírito Santo. Naquele momento, aquele que tiver feito reserva poderá entrar e terminar de dar o anúncio da chegada do noivo, antes da porta da casa se fechar. Então, as imprudentes, elas desesperadas acordam e pedem azeite, e as prudentes negam esse azeite porque ele não pode ser compartilhado. A salvação individual, o preparo individual, e elas vão em busca de outra fonte. E essa fonte alternativa existe, assim como o inimigo cria uma contrafação de tudo que Deus cria. Ele tem uma outra fonte que inspira hoje os falsos profetas, os enganos, e no final dos dias não será diferente. De maneira que, quando o noivo chega, ele entra, as 5 prudentes entram, a porta se fecha e essas 5 imprudentes chegam com o falso azeite, elas se tornam, a gente comentou um pouco sobre isso, né? Inimigas das primeiras, porque ficam zangadas, né, desapontadas por não terem entrado para a celebração das bodas. E claro, daí em diante a gente vai fazer um diagrama no final do nosso estudo sobre todos os eventos que são
entre aspas, profetizados, na verdade, mostrados e ilustrados na parábola das 10 virgens. Então, as bodas do Cordeiro de Apocalipse 19:7, havíamos mostrado, junto com o texto de Apocalipse 14:7, equivalem à hora do juízo. Então, quando estamos falando o que está acontecendo dentro da casa com a noiva, ela está terminando de ser avaliada. A igreja de Deus, o juízo está em andamento e havíamos falado de que essas bodas se constituem no juízo. Então, o juízo é a chave para definir quais são as prudentes e imprudentes, porque somente as prudentes entram dentro da casa e as imprudentes ficam do lado de fora, e o seu destino é definido nesse juízo investigativo. Então, sabendo disso, a pergunta que nós vamos responder nesse início de estudo é: quando se inicia o reino eterno de Cristo? Quando ele volta ou quando a porta da casa se fecha? Havíamos mencionado de que na parábola, quando a porta da casa se fecha, não significa a entrada da igreja das noivas nas mansões celestiais, pois havíamos dito que a chegada do noivo não representa a segunda vinda de Jesus. E é por isso que nós vamos recorrer à história de Daniel 2 para compreendermos quando se inicia o reino eterno de Cristo. Novamente, a gente vai resumir bastante um conteúdo extenso de 2 horas, e você pode procurar na playlist a respeito da pedra de Daniel 2, e ali você vai entender com maiores detalhes do que eu vou resumir agora. Para quem acompanha nossas séries anteriores, vai entender a figura da pedra que é lançada aos pés da imagem, que esmiuça todos os elementos da estátua. Um detalhe importante, né? Esses elementos, a pedra bate nos pés, mas como que esmiuça todos os anteriores? Porque o texto bíblico diz que esmiuça o ouro, a prata, o bronze e o ferro, porque eles coexistem no tempo em que a religião e a política estão tentando se unir, em que o barro, que representa uma igreja que não se tornou pedra, que é o papado, que busca união com Roma imperial, que é a união ilícita que Jesus proibiu, daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que não se une, esse poder tentará unir. E nesse período de tentativa de união, para buscar perseguir os filhos de Deus, o reino de Cristo, a pedra é arremessada e ali esmiuça com a verdade toda mentira e todo engano, legado de centenas de anos e séculos vindos desde Babilônia até Roma imperial. Então, a fase em que a pedra bate nos pés é a fase posterior à Roma imperial. A fase dos pés, tentativa de mistura entre o ferro e o barro, é Roma papal, tá bom? Então, o reino de Cristo, ele não é um local geográfico, ele não é uma nação étnica, não se resume ao Israel literal dos nossos dias. O reino de Cristo é um grupo de pessoas, é a sua igreja, e ele é composto pelos seus súditos, por todos aqueles que cumprem as leis do reino. A lei de Deus, reflexo do seu caráter. Dessa forma, o símbolo da pedra de Daniel 2 é uma porção do Monte Santo que coexiste enquanto os reinos se sucedem. E esse monte representa o povo de Deus, o povo santo, a Nova Jerusalém, Sião, e uma fração, uma porção é retirada dali para poder cumprir uma missão, destruir todo o legado do engano desses reinos e fazer com que essa pedra se torne um grande monte. E isso acontece só por quê? Porque essa porção primeiro se esmiuçou diante da pedra angular, que é Cristo, para depois poder esmiuçar todo o engano que se encontra no momento da história que está nos pés. Tá bom? Então, é interessante entendermos quando se inicia o reino eterno de Cristo, não é quando Jesus volta, porque quando Jesus volta, não existe mais crescimento na
profecia, essa pedra cresce e se torna um grande monte. Jesus, quando ele volta, não há mais crescimento, o tempo de graça acabou, não há mais nenhuma conversão. Por isso, o reino eterno de Cristo se inicia com a mudança no caráter dos seus filhos, recebendo o dom do Espírito Santo. Eles têm poder para esmiuçar o engano e trazer milhares e milhares de pessoas que estão abandonando Babilônia para comporem o reino eterno. E ali se torna o quê? Um grande monte. E esse grande monte espera a segunda vinda de Jesus, que não é ilustrada na profecia de Daniel 2. Então, esse reino estará completo quando todos os filhos tiverem passado seus nomes pelo juízo investigativo. E creio que vocês já estão percebendo. Há um tempo de graça anterior para os que formam o grupo representado pela pedra. Esse corte define uma avaliação, define um peneiramento, e poderíamos dizer, talvez, com outras palavras, é uma ação divina, não é um homem que realiza esse corte do monte. Assim como na parábola a gente tinha visto, né, que o juízo está totalmente conectado com o fim do tempo de graça para os adventistas do sétimo dia, porque o povo de Deus precisa ser preparado muito antes para que possa cumprir a função do grande pregão, do forte clamor. E quando todos ouvirem esse grande clamor, não recebam a marca da besta, arrependam-se, saiam de Babilônia, né? Filho meu, abandone a Babilônia. Ali essa pedra cresce e pouco depois quando o forte pregão termina, ali termina o tempo de graça para toda a humanidade, tá bom? Então, Deus primeiro prepara seu povo para essa grande missão com a ação do Espírito Santo. Então, quando o reino eterno de Cristo começa, antes do fim do tempo de graça da humanidade, no fim do tempo de graça para os adventistas, para o povo de Deus. E não estamos falando necessariamente adventistas do sétimo dia, por quê? Porque tem muitos que aguardam a segunda vinda de Jesus, o segundo advento, que talvez são mais adventistas do que os adventistas do sétimo dia. E quando eles receberem essa porção, a chuva seródia do Espírito Santo, se unirão àqueles que formam as 5 virgens prudentes. Tá bom? Então, percebam que isso está totalmente conectado, né, com essa questão do que está ocorrendo dentro da casa, da parábola, e a noção que nós precisamos ter. Quando Jesus voltar, é tempo de conseguir o azeite reserva? Não. Quando o tempo de graça para a humanidade terminar, é tempo de conseguir azeite reserva? Não. Quando o tempo de graça para os adventistas terminar, é tempo de conseguir azeite reserva, sendo que nós somos as 10 virgens, estamos sendo representados por esse grupo? Não. Hoje é tempo de fazermos reserva. E nós vamos responder isso. O que é fazer reserva do azeite? E falando em reino de Deus, e já que estamos falando de Daniel, capítulo 2, há uma visão muito interessante de Daniel 7, que diz respeito a quando o Pai, um ancião de dias em visão, entrega para Jesus o seu reino. Vejam o que diz Daniel 7, 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem, está falando de Jesus, né? Daniel vendo a visão. E dirigiu-se ao ancião de dias, que é o Pai, que o enviou para morrer por nós, né? E o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, para que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Então vejam que essa questão do reino, quando se termina a lista do último componente ou membro desse reino, está totalmente conectada com a questão do juízo.
E está totalmente conectada com a questão da celebração das bodas, que está ocorrendo dentro, ou vai se iniciar no momento cronológico que nós estamos na parábola das 10 virgens. Vejamos o que diz Lucas 12:36. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Agora não vamos nos confundir, por isso vou fazer um esclarecimento, né? O pai e o filho celebraram as bodas antes da fundação do mundo, lá atrás, mas não foi, ali foi a promessa do dote, né? Jesus se comprometeu a morrer um dia pela humanidade e milênios, né? E milênios depois, ele veio e cumpriu e pagou o dote com a cruz do Calvário. Há outra celebração das bodas que ocorre quando, e aí já não estamos falando mais das bodas, estamos falando da celebração das bodas, que na parábola é quando os convidados, junto com as 5 prudentes, entram dentro da casa, o juízo termina, o tempo de graça para os adventistas termina, e se inicia a celebração das bodas, tá bom? Então, só para a gente não se confundir, vamos tentar usar esse termo. Bodas, lá no início, antes da fundação do mundo, e celebração das bodas, o momento na porta, né, que se fecha da casa. Então, por isso, agora vamos responder aquela pergunta que lançamos no nosso grupo, né? Ah, implicitamente se entende que dentro da casa está a noiva esperando o noivo. E a igreja é representada classicamente, né, ao longo da Bíblia, por uma noiva. Apocalipse 12, Paulo faz referência. Porém, fora da casa, nós temos 10 virgens que são representação da igreja. Então, aqui cabe a pergunta: a noiva não é a igreja, mas as 10 virgens também não representam a igreja? As duas afirmações estão corretas. A única diferença é que a igreja que é composta por membros e pessoas que estão vivas por ocasião da chegada do noivo, são aqueles que estarão vivos quando Jesus voltar. Porém, a igreja completa que formará, né, que espera o noivo, será formada por todos aqueles que vão ressuscitar, que também um dia fizeram parte da igreja, descansaram em Cristo, aguardando o seu retorno ou cumprindo a missão. E quando eles ressuscitarem, eles se unirão às 5 prudentes, aqueles que estiverem vivos, e ali se formará o que será o grupo definitivo, que é formado na ilustração pela noiva. E depois nós vamos ver em que momento a noiva muda de status de noiva para esposa, tá bom? Então, esse detalhe, né? Passar pela porta é fechamento do juízo, fim desse juízo, fim do julgamento, fim do tempo de graça para os adventistas, tá bom? Então, a noiva está dentro apenas para ilustrar que nessa parábola com Jesus contou não havia necessidade dessa aplicação, mas nós podemos indagar e entender sim que ela estava dentro esperando, tá bom? Então, na segunda vinda de Jesus, os ressuscitados se juntam com os salvos vivos para completar o número de pessoas que formarão definitivamente o corpo da igreja final, né? A sua esposa. Leiamos Apocalipse 19:7, que diz o seguinte: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Então, a igreja é representada pelas 10 virgens, né, havíamos dito, e esse momento em que ela passa de noiva para esposa, nós precisamos entender que na cronologia precisa passar o tempo, tá bom? Como na parábola não é relatada, ilustrada, perdão, a segunda vinda de Jesus, temos que entender que quando de fato a igreja, os que ressuscitam,
mas os que estavam vivos, as 5 prudentes, são transformados e são arrebatados para junto de Cristo e seus anjos. Ali, todos eles vão para o céu, se inicia a celebração, continua, né, a celebração das bodas, não mais como fim do juízo, mas agora é a mesa quilométrica, a ceia do Cordeiro, o milênio, e toda essa celebração ocorre. Então, quando com a Nova Jerusalém volta, né, nós vemos a mudança de noiva para esposa, tá bom? Vamos mostrar os textos bíblicos que confirmam essas afirmações que eu estou fazendo aqui. Apocalipse 19:8 diz: E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. As roupas, lembram-se da parábola, né? São a justiça de Cristo, as roupas das bodas, e é necessário entrar lá no céu vestindo essa justiça. Continuemos, Apocalipse 19:9. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados, ou aqueles que são convidados, à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, vemos aqui os eventos das ceias da boda do Cordeiro, tá bom? Conectados na ilustração da parábola. Então, no livro de Apocalipse, a igreja é ilustrada por quem? Por um grupo de mulheres que está em mudança de noiva para esposa, tá bom? Os convidados são formados por os que ressuscitam e os que estão vivos e são transformados, como a gente comentou, tá bom? Então, continuemos agora. Vejam aqui a mudança. Estamos de Apocalipse 19 passando para Apocalipse 21, ou seja, o tempo está passando e a cronologia da parábola também. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. Ou seja, quando termina o processo de união entre, né, a noiva e as virgens, já há uma mudança no texto bíblico. E aqui fala: mostrar-te-ei a esposa. E levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Então, ela é a esposa, depois do milênio, esse mesmo grupo de pessoas que abriram os livros, que passaram com Cristo 1000 anos, agora voltam para a cidade ao tocar terra, transformar a terra, já no status de esposa, depois da celebração das bodas durante o milênio. Ok? Fechado esse assunto, voltemos para essa questão da porta que se fecha. Por que não se pode abrir a porta para as 5 tolas, ou insensatas, ou imprudentes? Porque o tempo passa e, assim como na Arca de Noé, a porta não poderia ser aberta novamente. Então, o fechamento da porta representa o fechamento da porta da graça, né? Havíamos dito para os adventistas, assim como foi no caso da Arca de Noé, foi um anjo que fechou essa porta e ninguém poderia abrir. Mesmo que Noé, por compaixão, quisesse, não ocorreria. Então, quando foi que os ímpios se perderam? Quando a porta da arca se fechou ou quando caiu o dilúvio? Cronologicamente falando, né, o destino dele estava selado quando a porta se fechou. Da mesma forma será no futuro. Os ímpios não saberão que estão perdidos, porque o tempo de graça se fecha sem haver nenhum sinal para toda a humanidade, aparente. Só saberão que estão perdidos quando as pragas forem derramadas, e ali não haverá mais oportunidade, será ranger de dentes, né? Desespero total e absoluto. Então, os antediluvianos, eles
ficaram zombando dos que estavam dentro da arca durante 7 dias, porque depois do fechamento da porta da arca se passaram ainda 7 dias para o início da queda da água, né? Das fontes do alto e das fontes subterrâneas. Então, no futuro, da mesma maneira, assim como na história de Ló, os que moravam em Sodoma e Gomorra não sabiam que seriam destruídos, porém a última oportunidade foi dada quando a porta da casa de Ló se fechou. E alguns foram até, se tivessem entrado, né, teriam sido levados junto com os anjos para deixar Sodoma e Gomorra. Essas três histórias se repetem. Nós havíamos estudado tudo isso nas profecias das histórias, né? Nas profecias do Gênesis. Existe outra playlist para esses assuntos muito interessantes também. Então, no futuro, os ímpios vão zombar dos justos por um período de tempo, vão persegui-los, será o tempo de angústia? Sim. E Jesus pode demorar um pouco mais, mesmo tendo as portas da graça se fechado, né? Ainda que os ímpios hoje perguntem, né? Hoje, onde está Jesus? Por que ele não vem? Onde está o cumprimento da vinda dele? No futuro, eles também zombarão dos cristãos. Então, estamos perto desse tempo, porque hoje muitos cristãos nem pregam ou nem sabem se Jesus vai voltar. Existem muitas linhas do cristianismo que nem estão sequer falando a respeito. Um deles, um bom exemplo, é algumas das encíclicas papais, né? Que citam soluções para o mundo. É, é, a exemplo da encíclica Fratelli Tutti, né? Tutti, a todos como irmãos, fraternidade, união entre igrejas, entre nações, um novo governo mundial, mas não se coloca a Jesus, o seu retorno, como o agente transformador desse mundo que está em caos. Não aparece Deus como a solução. Simplesmente o homem se unindo, criando um novo sistema, corrigindo questões morais na superfície, né, com aparência de cristianismo, mas Deus não é o centro dessa encíclica. Isso se reflete em dogmas e credos e no preparo que esses grupos de cristãos têm. Por isso, Deus tem o seu povo lá e ele está querendo convidá-los para abandonar a Babilônia através de nós. Tá bom? Então, estamos nessa jornada, entendendo qual é a mensagem que precisa ser dada para a Babilônia. Apocalipse 22, 10 e 11 diz o seguinte: E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda, e quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Está falando já da atitude de todos que terão depois do fechamento da porta da graça. Quem buscou, continuará buscando. Quem negou, negligenciou, desprezou, zombou, continuará fazendo o mesmo. Então, é, essa atitude, né, demonstra que quem está buscando hoje pelo azeite vai continuar crescendo na graça, né, e na verdade, até que durma, porém acorde, né, com os sinais que já falamos e com a ação do Espírito Santo para uma mensagem final, para que será dada ao mundo. Depois desse fechamento da porta da graça, haverá uma fome, né, da palavra de Deus, mas não será uma fome sincera, será uma fome porque eles já entenderão que algo está acontecendo com o mundo, terremotos, o sol vai esquentar e tantas outras pragas, e aí eles quererão entender o que está acontecendo com o mundo. Somente a Bíblia poderá explicar isso, mas não encontrarão mais pessoas pregando, porque as pessoas, os filhos de Deus já estão longe da cidade, já estão fugindo, já estão nas montanhas, e ali o texto bíblico, né, de Amós capítulo 11, 8, diz: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E quando tiver passado esse tempo, né, cronológico,
Na parábola, voltamos para o texto da parábola, Mateus 25 diz, né, 11 e 12, e depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo, disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Então vejam aqui que triste expressão que é contada e dita para aqueles que eram do grupo das 10 virgens e agora são desconhecidas para o noivo. As mesmas palavras se repetem, né? Qual foi a reação dos antediluvianos quando começou a cair a chuva? Tarde demais. É um falso arrependimento, ranger de dentes, um clamor a Noé e nada mais poderia ser feito. Outras palavras que se repetem. Apartai-vos de mim, vocês que praticam o mal. Não vos conheço. Muitos cristãos que aguardam a Jesus, trabalham por ele, têm cargos na igreja, funções na organização e etc, etc, ouvirão de Jesus essas palavras que tristemente dirão, não vos conheço. As palavras mais tristes que aparecem na Bíblia, creio que é essa, né? E por quê? Pelo mesmo motivo que nós entendemos ser a razão de todas as características de Laodiceia, né? Enquanto mesmo sabendo da solução para nós, né, para a nossa condição laodiceana, nós somos cegos, miseráveis, pobres e nus, temos a possibilidade de buscar o colírio, pedir as vestes de Cristo para nos cobrir da nossa nudez e deveríamos permitir Jesus entrar no nosso coração e fazer morada. Muitos de nós, mesmo com todo esse conhecimento, não faremos reserva desse azeite. Porque Jesus estando do lado de dentro do nosso coração, ele trará a presença do Espírito Santo para dentro de nós. Então, Mateus 7:21, um texto complementar ao anterior, diz: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Sempre voltamos a repetir, né? A salvação é pela fé, mas as obras são utilizadas para o juízo, o julgamento. E quem tem fé genuína transforma essa fé, essa graça transformadora em obras. Fazer a vontade de Deus é algo visível, é algo claro que outros podem ver. Aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. É interessante, né? Que o engano chega a tal ponto que, mesmo sabendo que já estão do lado de fora, eles ainda estão questionando Jesus, dizendo: pregamos em teu nome, demos estudos bíblicos, batizamos em teu nome, expulsamos demônios, fizemos maravilhas e tantas outras coisas. Mas não serão obras, né? Genuínas, serão obras por busca da bênção, por querer alcançar o céu, por querer ter uma aparência de santidade, por querer ter influência, ou até mesmo para enganar e buscar os recursos e os dízimos, né, daqueles que eles queriam enganar. Então, o texto se complementa, né? E Jesus agora vai dar o recado sobre a ênfase da parábola, né? Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A ênfase de Jesus, a parte central da parábola, em termos de mensagem para os seus filhos, né, para a sua igreja, é permanecer alerta, estar preparado, vigilante, é, vivermos o dia como se hoje fosse nosso último dia, porque Jesus pode voltar para nós se nós morrermos, né? E o que conta é o preparo que nós fizemos hoje. E se amanhã estivermos com vida para a glória e honra de Deus, que seja para continuar esse preparo e compartilhar as leis do reino. Se Jesus voltasse hoje, nós estaríamos preparados? Podemos de fato querer
que Jesus volte hoje, ou queremos que ele se demore um pouco, porque nós não estamos preparados, ou porque ainda temos planos para esta terra? Temos a nossa mala, né? Entre aspas, ilustração parabólica, né? Como se fosse uma parábola. Nossa mala de viagem está preparada? Apenas o evento sinal que vai acordar as 10 virgens precisa acontecer para que nós peguemos a nossa malinha, que tem que ser pequena, né? Não pode ser grande, porque grande traz incômodos e transtornos para o nossa jornada de fé para os últimos dias. Lucas 21, normalmente eu entendia de outra maneira esse texto, mas conectando com a parábola pode ficar muito interessante também. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. É óbvio, e quando nós visualizamos que o decreto dominical sair, e isso vai nos acordar, e Jesus não volta imediatamente, mas já é um sinal claro, havíamos falado do gatilho, né, sendo apertado, e a bala saindo em velocidade com a sucessão de eventos antes da segunda vinda de Jesus, nós temos o quê? Enquanto estamos dormindo, isso significa que nós estamos o quê? Com a cabeça batendo de um lado para o outro, até o momento em que começamos um sono profundo e a cabeça fica agachada, né? Seja para frente, para um lado, para o outro. E quando o aviso é dado e nós acordarmos, então o quê? Levantamos a nossa cabeça. O tema central da parábola é permanecermos vigilantes, fazermos a reserva do azeite enquanto dá tempo. Porque quando acordarmos, não existirá mais possibilidade de fazer o azeite reserva. Estamos olhando para a janela e vendo como estão os tempos mudando. Estamos abrindo a cortina de casa de forma simbólica, né, metafórica, para ver se o vento, se a brisa está se tornando vento e os sinais que nos demonstram como evidências, não provas, de que essa lei dominical está sendo preparada, estão ocorrendo. E enquanto isso, estamos trabalhando para o cumprimento da missão. São perguntas para a nossa reflexão. Vejamos o que diz Ellen White no livro Parábola de Jesus, página 223. Como na parábola, porém, assim é agora. Há um tempo de espera. A fé é provada. E quando se ouvir o clamor, aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro, muitos não estarão preparados. Não tem óleo, não tem azeite em seus vasos, nem em suas lâmpadas. Estão destituídos do Espírito Santo. É triste saber que muitos, sabendo do que tudo isso significa, não se prepararão. Mas muitos também se prepararão. E dentre os que não se preparam, ou acham que já estão preparados, né? São talvez os que têm a aparência de religiosidade. Nós vamos entender o que representam as 5 imprudentes, as 5 tolas. Então vejamos o caso dos fariseus, com a atitude deles contra João Batista e contra Jesus, né? Que foi o amigo, né? Que fez o anúncio da chegada do Messias. Qual foi a atitude deles? Se formos falar, eles aguardavam o Messias, não entenderam os tempos e fizeram interpretações equivocadas, né? Uma ilustração do que eles pretendiam ao enxergar os tempos. Eles estavam cegos espiritualmente, por quê? Porque eles criticaram a João Batista quando ele se isolava no deserto. Ele era tratado como um ermitão, pois ele vivia de fato isolado. O estilo de vida dele era totalmente diferente, e quando ele saía do seu esconderijo, ele saía para pregar e para batizar. Então,
João Batista não comia, nem bebia, nem se misturava com o resto do povo de Israel, e por isso ele era criticado, né, pelos fariseus da época. Essas mesmas pessoas que criticaram a Jesus por se misturar e sentar à mesa com pecadores, né, publicanos e prostitutas, estavam criticando a João por fazer o contrário. Então, a gente poderia até comparar, né? Esses fariseus eram como as crianças na praça, né? A música está sendo tocada e elas ficam com vergonha e não querem dançar. Mas quando os pais pedem para eles irem embora, eles querem continuar na praça. Eles não sabem o que querem. E na verdade não é isso, né? Eles sabiam o que eles queriam, porque Satanás estava por trás deles, influenciando eles para apenas perseguir, prejudicar o ministério de João Batista e de Cristo. Então, existe uma conexão interessante também com a parábola dos trabalhadores. Deus sai em diversos momentos para contratar os trabalhadores para a vinha. E esses diferentes grupos de pessoas ao longo da história são chamados de servos de Deus. Todos recebem o mesmo salário, todos eles devem trabalhar com as uvas, né, os frutos da vinha para fazer a colheita. E porque Deus não deseja, né, o pai do dono da vinha, que os frutos se apodreçam. Os últimos receberam o mesmo salário que os primeiros chamados, e os primeiros chamados foram mais beneficiados porque passaram mais tempo com o dono da vinha. Então, quem reclamou com o dono, a questão do salário, é porque ele estava mais interessado no salário do que interessado na presença do dono da vinha. Se eles amassem o dono, teriam colhido mais uvas sem reclamar e sem pedir mais salário. Então, apenas estavam o quê? Interessados nos benefícios desse trabalho. E aqui vamos responder como nós poderíamos identificar as 5 imprudentes. Os dois grupos de vigias representam as duas classes que professam estar à espera de seu senhor. São chamadas virgens porque professam fé pura. As lâmpadas representam a palavra de Deus, diz o salmista: lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O óleo, o azeite, é símbolo do Espírito Santo. Então aqui está dizendo o quê? Que as virgens são e têm fé pura. Então nós não estamos falando de ímpios, não estamos falando de de joio, de trigo, porque todas têm a fé pura, tá bom? Então não podemos dizer que as 5 imprudentes são o joio, tá bom? Isso não se aplica, porque todas as outras vezes, havíamos dito no nosso primeiro estudo, né? Deus sempre separou, Jesus sempre separou nas outras parábolas, né? Trigo, joio, os que se perdem, os que se salvam, os peixes bons, aqueles peixes que são jogados fora, a porta estreita, a porta larga, né? Os cabritos, os cordeirinhos, os salvos e os perdidos, exceto no caso da parábola das 10 virgens, onde os dois grupos são formados por pessoas com fé pura e genuína, tá bom? Então, nesse aspecto, as 5 imprudentes seriam um grupo formado por cristãos que, num momento, tiveram fé pura, mas depois se tornaram infiéis, desistiram da jornada, apostataram. O que poderia ser dito? As virgens tolas seriam os membros que têm aparência de cristiandade, de religiosidade, se tornaram depois hipócritas, membros infiéis? Não, não. Não é isso que a parábola está dizendo. As tolas são cristãos genuínos, sinceros, fiéis, que amam a Deus, aguardam a segunda vinda dele, tiveram uma porção do azeite, iluminaram com esse espírito, testemunharam a respeito de Jesus, porém não fizeram provisão de azeite e reserva. Assim como em qualquer igreja, né? A nossa igreja também
tem pessoas que não se converteram, que não são fiéis, que são hipócritas, que são infiltrados, todo e qualquer termo que a gente pudesse falar. Todos esses termos não se aplicam às 5 virgens imprudentes, tá bom? Porque as 10 são puras, tiveram o Espírito Santo e o testemunho da palavra de Deus, ok? Então, quem não ajunta, espalha. Quem não está cumprindo a missão em algum momento também sentirá a diferença a respeito, tá bom? Então, aqui estamos falando de algo que vai além de apenas a entrega inicial a Jesus para aceitar o seu sacrifício. Então, vejam o que diz Ellen White aqui. A classe representada pelas virgens loucas não é hipócrita. Tem consideração pela verdade, advogaram-na, são atraídos aos que creem na verdade, mas não se entregaram à operação do Espírito Santo. Aqui nós vemos já o quê? Uma resposta clara. Não se entregaram à operação do Espírito Santo. O azeite reserva, vamos começar a responder agora. Não caíram sobre a rocha, que é Cristo Jesus, e não permitiram que sua velha natureza fosse quebrantada. Essa classe é representada também pelos ouvintes comparados ao pedregal. Recebem a palavra prontamente, porém deixam de assimilar os seus princípios. Sua influência não permanece neles. O Espírito trabalha no coração do homem de acordo com o seu desejo e consentimento, nele implantando natureza nova, mas a classe representada pelas virgens loucas contentou-se com uma obra superficial. Não permitiram que a obra de transformação concluísse. Na página seguinte, não conhecem a Deus, não estudaram seu caráter, não admiraram, não contemplaram, não tiveram encontro, né, real e vivo com Ele. Não tiveram comunhão com Ele, por isso não sabem como confiar, como ver e viver. Seu serviço para Deus degenera em formalidade. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Vejam as obras aqui aparecendo. Pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Existe um engano nessas pessoas? Elas têm um formalismo, falam algo de acordo com a palavra de Deus, mas no seu coração não está transformado. Ezequiel 33, 31. O apóstolo Paulo assinala que essa será a característica especial dos que vivem justamente antes da segunda vinda de Cristo. Parábola das 10 virgens. Diz: nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia. 2 Timóteo 3, 1 a 5. Creio que estamos descrevendo a condição de Laodiceia, né? E o termo Laodiceia é interessante, descreve um significado etimológico. No contexto bíblico, a palavra Laodiceia vem do termo julgável ou julgado pela justiça. Então, Laodiceia em grego pode ser interpretada como a justiça do povo, ou o povo justo, ou o povo do juízo. Vejam que está totalmente conectado com as palavras que estamos trazendo, né? Fechamento da porta, juízo investigativo, porta da graça para 2 grupos. Então, o povo que prega a hora que seu juízo chegou, seria o grupo Laodiceia. Porém, em status de pobre, cego, miserável e nu. Continuamos. Sem o Espírito de Deus, de nada vale o conhecimento da palavra. A teoria da verdade não acompanhada do Espírito Santo não pode vivificar a mente, nem santificar o coração. Pode estar se familiarizado com os mandamentos e promessas da Bíblia,
Mas se o Espírito de Deus não introduzir a verdade no íntimo, o caráter não será transformado. Sem a iluminação do Espírito, os homens não estarão aptos para distinguir a verdade do erro e serão presa das tentações sutis de Satanás. Vejam, a graça de Deus tem sido oferecida livremente a todos. Tem sido proclamada a mensagem do Evangelho. Quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse 22:17. Todavia, o caráter não é transferível. Por isso que as virgens prudentes não compartilham do seu azeite. Não é possível. Ninguém pode crer por outro. Ninguém pode receber por outro o Espírito. Ninguém pode dar a outrem o caráter que é fruto da operação do Espírito. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, né, a terra, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Ezequiel 14:20. Tremendo, né? É algo que nós sabíamos, mas que ao relermos fica muito, muito claro conectado com o que estamos estudando. As 10 virgens estão esperando na noite da história deste mundo. Todas dizem ser cristãs. Todas têm uma vocação, um nome, uma lâmpada, e todas pretendem fazer a obra de Deus. Todas aguardam aparentemente a volta de Cristo. 5, porém, estão desprevenidas. 5 serão encontradas surpreendidas, aterrorizadas fora do recinto do banquete. Parábola de vida, parábola de Jesus, 2:4. O que ocorre então? Aqui, nós vemos a situação em que as 10 virgens, não todas são iguais. 5 são prudentes e 5 são imprudentes. Existem muitas semelhanças entre elas. Lembrando rapidamente, todas recebem o chamado, todas têm azeite inicial, todas têm a Bíblia, têm conhecimento da Bíblia, todas testemunharam no início, todas aceitaram Jesus, todas aguardam o segundo advento, todas elas fazem parte do grupo que é da igreja remanescente dos últimos dias, porém, apenas 5 delas têm azeite reserva. Quais são as diferenças? A quantidade de azeite e o conteúdo, onde estava colocado esse azeite, em vasilhas separadas. A única diferença é essa. As prudentes tomaram azeite e suas vasilhas com as suas lâmpadas. E nós estamos adquirindo, comprando esse colírio, esse azeite, que é a presença do Espírito Santo. Estamos fazendo reserva hoje. Como está sendo a nossa preparação? O que diferencia é a preparação de umas com as outras. E você se lembra nos diálogos, talvez, que elas tiveram, né? Parafraseando para os diálogos de hoje. Por que você precisa ir para a igreja, né? Eu também creio em Deus, mas eu não preciso ir para a igreja. Você não precisa levar ao pé da letra, né? Não tente ser tão legalista, viva a sua vida, não coloque tanta importância sobre os assuntos da obediência, já que a salvação é pela fé, até porque é impossível cumprir a lei de Deus. E quantos argumentos se utilizam, inclusive, para julgar aqueles que estão buscando, né, ser fiéis, tratando eles de legalistas, extremistas. Finalizando o nosso estudo, rapidamente os slides que faltam aqui. Temos textos que são muito fortes e eu não posso deixar de compartilhar, apesar do tempo avançado. Todas eram genuínas e sinceras, não eram profanas ou ímpias. Tinham uma preocupação sincera pela verdade, acreditavam nela com todo o seu coração, mas não se sentiram compelidas a buscar azeite extra. Quão solene é este pensamento! Pode existir uma elevada profissão, pode existir uma crença genuína e verdadeira, podemos ter sido batizados, frequentar regularmente os cultos, participar da ceia do Senhor,
pode ser diretor dos jovens, da escola sabatina, professor e ancião de igreja, pode até ser um pastor ordenado, até mesmo ter um cargo importante da organização, porém não ter o azeite extra do Espírito Santo. Desta forma, se encontra entre o grupo dos tolos, porque não está preparado. E aqui vem uma parte que me tocou muito. Toca meu coração a ideia de que seja possível que muitos se encontrem entre os tolos. Que Deus me ajude a não ser um deles. Vejam o pedido de Ellen White. Uma pessoa consagrada ao Senhor, uma pessoa que recebeu o dom profético, uma pessoa dedicada, ela tinha a preocupação de não ser parte do grupo dos tolos. Qual é a nossa preocupação? Talvez como laodiceanos, nós estejamos já achando que estamos buscando azeite extra só porque estamos estudando a parábola das virgens, né? Agora vejam essa parte, coloquei em negrito. É terrível ter cristianismo suficiente, nada mais do que para poder enganar o coração. Será que temos esse tipo de cristianismo? Que queremos ter aparência de boas pessoas, ou queremos resolver os nossos problemas de pecado, de que nos trazem muito problema, né? Cobrindo com um cristianismo superficial? É terrível ter cristianismo suficiente, nada mais do que para poder enganar o coração. É possível ter suficiente cristianismo, nada mais do que para se adormecer numa falsa segurança, suficiente cristianismo, nada mais do que para proporcionar uma falsa confiança, nada mais do que para perder a alma. O pior engano é o auto-engano. O cerne da questão do Espírito Santo e da reserva do azeite é o nosso caráter. Aqui nós chegamos fundo, pois quando nós nos olhamos a nós mesmos e examinamos nosso coração, nossas vidas, olhamos para o tempo de casa, tempo de igreja que nós temos, quantos anos de batismo alguns de nós temos? E quanto mudamos de lá para cá? Pouco, muito pouco, quase nada. A graça de Deus está fazendo diferença na nossa vida. Se nós não aprendermos a mudar o nosso caráter com a ajuda do Espírito Santo, ficaremos por aqui. Essa porção do azeite reserva é o preparo que nós precisamos ter e fazer com o nosso caráter, não pelas nossas próprias forças, e sim pela ação do Espírito Santo. O azeite extra é a prova da excelência de Daniel, a atitude de Enoque, os 144.000 são prova de que eles tiveram o quê? O seu caráter transformado à semelhança do caráter de Cristo. Isso não significa não deixar de possuir a natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa não significa estar em pecado. Nós pecamos porque decidimos pecar e nós não pecamos porque somos pecadores. Mesmo tendo natureza pecaminosa, Deus proveu recursos para que nós possamos sermos vencedores em Cristo Jesus. Embora existam muitas pessoas e líderes da igreja que ainda estão dizendo e pregando que nós viveremos pecando, inclusive até o dia da segunda vinda de Jesus. Se natureza pecaminosa for sinônimo de pecado, nós deveríamos batizar as crianças, porque elas já nascem com pecado, em pecado e com culpa de pecado. Elas nascem com a natureza, mas não nascem com a culpa do pecado, porque só se tornam culpadas quando passam a conhecer o que é lei e elas passam a decidir pecar. Quantas pessoas, eu poderia contar um testemunho, não vou poder contar agora, né? Pessoas que têm 30, 40 anos exercendo um cargo e isso lhes dá o direito de dizer que elas têm autoridade, porém elas continuam sendo arrogantes, impositivas, rígidas, em lugar de abraçar os novos conversos, os afastam e têm uma vida sequer transformada pela ação do Espírito Santo. Será que nós temos 30 anos de igreja, mas
temos apenas um ano de igreja repetido 30 vezes, ou a cada ano nós estamos mudando, e mudando pela ação do Espírito Santo para melhor. É uma solene declaração que faço à igreja, de que nenhum entre 20 dos nomes que se hajam registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar sua história terrestre e achar-se-ia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como um pecador comum. Quantas pessoas se usam dos púlpitos, de cargos para provocar e pecar com desbravadores, com jovens, com, enfim, é triste quando nós vemos que podemos esconder, né, nosso pecado com uma roupagem de cristianismo e tendo nós recebido uma porção inicial, uma porção temporal do Espírito Santo. Quando nós mais conhecemos a palavra de Deus, às vezes caímos na tentação de considerarmos esse conhecimento apenas frio e não transformador da palavra de Deus em nós. Por isso que a parábola das bodas está totalmente relacionada com a parábola das 10 virgens. O convite é dado para um primeiro grupo, esse primeiro grupo não aceita, depois um segundo grupo que está nas ruas, nos caminhos, nas estradas, é chamado. Isso tem duas aplicações. A primeira, né, representa aos judeus que receberam o chamado primeiro, eles rejeitaram os fariseus, então o chamado foi para os gentios, e mais foram aqueles que entraram para as bodas no segundo chamado. A segunda aplicação é para o caso dos adventistas. O primeiro grupo é o grupo dos adventistas, chamados como judeus, né? O povo de Israel espiritual de hoje. Esse grupo, 1 em 20, aceitará o convite, o chamado, e um segundo chamado é feito para quem? Para todos aqueles que abandonaram Babilônia. E esse terá um grupo muito maior de conversos que aceitarão o chamado de participar da celebração das bodas. Vejam a escatologia da parábola das 10 virgens. Estamos chegando ao fim. Os que aguardam a vinda do esposo devem dizer ao povo: eis aqui está o vosso Deus. Isaías 49. Os últimos raios da luz misericordiosa, a última mensagem de graça a ser dada ao mundo, é uma revelação do caráter do amor divino na vida de seus filhos. O caráter será a mensagem mais poderosa que será dada a um mundo que carece de luz. Por isso que a mensagem de saúde, a reforma de saúde, será o braço direito da mensagem do terceiro anjo, né? Porque ela será prova de que as obras são uma demonstração no estilo de vida da transformação que a graça está fazendo na vida de uma pessoa. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou a ela. Para quê? Santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Esse é o alvo das 5 virgens prudentes. Uma noiva não pode se apresentar suja, com o vestido rasgado, mal passado, com uma mancha para um casamento dos nossos dias. Como nós podemos pretender aguardar o esposo, que é Jesus, sem as vestes, com roupa mal passada, mal lavada, com manchas do nosso vestido? Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, como um coração puro, sabendo de novo, gerados não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. O forte clamor será dado através de pessoas que tiverem a sua vida transformada, o seu caráter transformado. É o único que nós levaremos para o céu. O que nós diremos para a Babilônia?
não haverá tempo de falar muita coisa, mas sim haverá tempo de demonstrar o quê? Fidelidade. Em muitos dos casos, apenas nós precisaremos ficarmos calados, mas permanecendo fiéis ao lado do selo de Deus, ao lado da verdade e ao lado de Deus. Terminamos aqui nosso estudo, apenas com um resumo escatológico. Havíamos prometido, sei que avançamos no tempo, mas vejam, de maneira rápida, né? Em forma de recapitulação. Depois, na gravação, volte, estude, analise, tire um print, faça, escreva num caderno, replique isso, se tudo isso faz sentido, se não faz. Depois de termos estudado mais ou menos 4 horas a parábola, né? Das 10 virgens, vamos tentar resumir desta maneira. Num momento, na fundação do mundo, o pai e o filho celebraram um acordo de bodas. A promessa que Jesus viria é estabelecido aqui. Então, existe a promessa que Jesus pagaria o dote. O noivo sai da casa do pai, é representação da primeira vinda de Jesus, quando ele se encarna. Quando que o dote ele é pago realmente, não é mais promessa. Quando o sangue de Cristo é derramado na cruz do Calvário. Depois ele vai embora, ascende para os céus, envia o Espírito Santo, né? E nós conhecemos a Jesus, entregamos nossa vida a Ele, recebemos a chuva temporal, o Espírito Santo chega até nós e nós temos o quê? Um primeiro momento onde acendemos as nossas lâmpadas, testemunhando desse amor. Aí se inicia um quê? Um tempo de espera na nossa vida e da igreja até a segunda vinda de Jesus. Então ocorre o quê? Nesse intervalo, enquanto o aviso não chega, o período de mornidão. Todas as virgens dormem. De repente chega o aviso, a lei dominical, que identifica o tempo de graça para os adventistas. Ali todas elas acordam, né? E elas levantam a cabeça, porque elas já sabem que, profeticamente, a partir desse evento e em sucessão, todos os outros eventos ocorrerão antes da segunda vinda de Jesus. As tolas saem em busca do azeite, e isso representa uma sacudidura dentro da igreja. A sacudidura final, que nós vemos em gotículas começando hoje, né? Os nossos ditos amigos, irmãos, hoje provavelmente se tornarão no futuro os nossos inimigos, pois nos acusarão. Então, as prudentes, elas acordam, preparam suas lâmpadas, o azeite extra é colocado para quê? Para iluminar o mundo em escuridão e se juntar ao amigo do noivo, o Espírito Santo, para levar ao mundo o quê? O forte clamor, o forte pregão. A chuva seródia do Espírito Santo ocorre e o poder do Espírito Santo permite que esse evangelho seja levado ao mundo. Percebam, desde o momento da nossa entrega a Cristo, no momento do nosso batismo, etc., se inicia o quê? Uma ação contínua do Espírito Santo na nossa vida. Há um período que nós dormimos, mas quando acordamos, temos o quê? A reserva. Então, esse evento está cópia do slide anterior, só para a gente não se perder. Então, o noivo chega a casa. Jesus, diante do Pai, Daniel 7, né, recebe o reino está completo, o juízo investigativo termina, a pedra de Daniel 2, ela é lançada, a igreja, essa pedra vai crescer, o forte clamor é dado, muitos se juntam, abandonam a Babilônia, essa pedra se torna um grande monte, e finalmente a porta da graça se fecha quando termina o tempo para todos. As tolas voltam com azeite falso e elas se tornam inimigos do povo de Deus, e então se ouve a voz de dentro da casa dizendo: Não vos conheço. Ali ocorre a fome da palavra de Deus, o Espírito Santo é retirado, e ali se iniciam os eventos que a gente pode estudar melhor em Daniel e Apocalipse, que são decreto de morte, derramamento das pragas, até que finalmente ocorre a segunda vinda de Jesus. Então vejam que nesse diagrama escatológico nós não estamos falando da segunda vinda de Jesus, porque não é apresentado da maneira como nós estudamos aqui. Nós terminamos aqui, não podemos terminar sem fazer um apelo, né?
Nós já descobrimos por que somos laodiceanos. Jesus está batendo a porta do nosso coração do lado de fora. Se Jesus entrar no nosso coração, ele vai mudar tudo na nossa vida. E o Espírito Santo vai vir com intensidade. Precisamos apenas admirar a Jesus, o seu amor, o seu sacrifício, contemplar o seu caráter, e fazendo isso, nós refletiremos esse grande e maravilhoso caráter. E nós teremos compaixão, amor pelos pequeninos, por aqueles que precisam de receber o Evangelho. Que Deus nos abençoe para que nós façamos parte desse grupo que poderá iluminar o mundo com poder e glória. Vamos orar? Querido Pai, nosso bom Deus, muito obrigado por esses momentos. Abençoe, Senhor, essa mensagem, que não seja colocada em vão, que não sejamos indiferentes a esse conhecimento maravilhoso e que a cada dia, admirando o teu amor, possamos abrir a cada dia o nosso coração para que o Senhor faça morada. E onde Ele estiver, o céu se iniciará, teremos prazer e alegria em cumprirmos a lei de Deus, porque é a lei que governará o céu pela eternidade. Teremos alegria em cuidar dos pequeninos, órfãos, viúvas, necessitados. Teremos alegria de compartilhar o Evangelho e não teremos nenhuma dificuldade para cumprir a tua lei, Senhor. Até que um dia, finalmente, na glorificação, essa natureza que nos arrasta para o mal for eliminada e retirada de nós. Aguardamos esse dia. Perdoe-nos, Senhor, se até agora nós não fizemos reserva desse aceite. Queremos admirar o teu caráter para sermos transformados. Não porque isso nos levará para o céu, e sim porque o amamos de tal maneira que queremos nos assemelharmos ao Senhor. São bênçãos que nós pedimos e agradecemos e suplicamos em nome de Jesus. Amém.